Salve, salve, tropinha! Tamo começando o 13º Pega a Visão com o Marcinho e o Balão. Salve, salve, Marcinho, meu parceiro! Salve, salve, Balão! Salve, salve, galera que tá acompanhando pelo Portal Verdade, o nosso Pega a Visão 13º Tamo episódio. lutando. Um episódio hoje muito, muito especial. Mas antes da gente falar desse episódio, Balão, tá da hora cada vez mais esse nosso podcast, hein, cara? Fi, quem não pegou a visão, tem que pegar a visão. Tá Já se certo. inscrever no canal, compartilhar pro amigo. Mano, às vezes um pedacinho que você ouviu, se identificou, fala assim pro seu amigo parceiro, escuta esse bagulho aqui que eu aprendi no podcast, pega a visão. Pum, manda pro amigo ver, às vezes abre a mente da gente. Eu mesmo tô aprendendo todo dia aqui, Marcinho, sou grato de verdade a Tamo cada episódio junto. que a gente fez. Eu também, cara. Cada dia mais a gente tá... Eu costumo dizer que a gente tá aprendendo a fazer a cultura da comunicação da periferia e a gente vai continuar fazendo isso, mas pra fazer isso, como o Balão falou, se inscreve no canal, ativa sininho, comenta, compartilha, que é isso que faz esse freestyle acontecer. E aproveitando já, mandar um salve pra galera do Centro de Direitos Humanos, o Alisson, a Carla, nossos parceiros, pessoal do Portal Verdade, Elza, Gabriel, todo mundo que faz isso acontecer. Mas sem mais delongas, Balão, temos aqui uma biografia digna de um cara multifacetário. Marcinho, na vida a gente tem que, como que é o ditado? Enfim, se resume a plantar uma árvore, escrever um livro, Exato. especial outra coisa. Exato, fazer um filho. Fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E esse cara que tá aqui, eu acho que ele já Gabaritou. se passa. Eu acho. Deixa eu descobrir, Vamos, porque ó, o vamos. cara ele é conhecido na cultura de rua, não só pelo hip hop, mas pela galera do skate também, né? Ele desenvolveu a arte como MC, poeta, escritor, arte educador, educador social, skatista, produtor cultural, militante pela cultura de rua. Ele já foi conselheiro da cultura aqui em Londrina pelo setorial do hip hop, casado, pai de família, motorista de aplicativo. Um homem já. É isso que ele já é um homem feito, entendeu? Onde o mesmo trouxe um livro pra gente aqui hoje. Falar do seu livro. Olha que da hora. O cara escreveu as suas próprias memórias. E nesse livro, ele traz experiências que teve através de suas memórias vivenciadas ao longo dos seus 48 anos. Mas daí é fácil, né? 48 anos, o rostinho de 30, o corpinho de 25. O bagulho, eu quero saber até a receita disso. Qual a E o senha? intuito... qual é a senha? E o intuito desse livro, ele diz que é não se perder no abismo do esquecimento dos fatos históricos que aconteceram no passado. Eu quero pedir barulho, muito barulho para Surgir! Salve, salve, vixe, sem palavra aí, meu. Caraca, eu já acompanhei alguns vídeos, dá licença aqui pra chegar, Fica à né? vontade, querido. Valeu mesmo aí pelo convite aí, o Pega a Visão, né? Marcinho, Balão, toda a equipe aí, a galera que corre por detrás dessas câmeras aqui, os bastidores, a gente sabe como que é. Mas eu, pô, sempre fiquei de cara essa energia de vocês, eu acho massa pra caramba isso aí. Falei, caraca, um dia eu vou nesse podcast, mano, só pra ouvir os mano ali da frente. Que isso? Então, mano, massa demais, Da eu fico hora. feliz. Eu sou um cara assim que, de uns anos pra cá, principalmente depois que eu, né, saí de um grupo chamado Pirapura, eu passei a dar mais valor na minha quebrada, nas coisas que são produzidas aqui, né? Até porque eu era um grupo que eu incentivava a galera a consumir o que a gente produzia, mas no coletivo do grupo a gente não consumia a parada que era daqui, a gente consumia mais parada de fora. Eu falei, não, mano, a partir de hoje eu vou usar a camisa dos meus manos que produz aqui, eu vou colar nos eventos que a galera produz aqui. Então é isso, né? Mas muito obrigado mesmo. E poder falar um pouco dessas memórias que ainda tá viva, né? Ainda tô escrevendo elas, é muito importante. E contar pra essa geração que tá aí, né? Curtindo o rap, fazendo rima, principalmente que hoje a cena é batalha de rima, né? Porque eu inseri na cultura hip hop, não era batalha de rima, era batalha de break, né? Então eu vi o break ali, os rachas gangue. Sou um cara remanescente das gangues também, cresci num bairro que tinha gangue, a gente tinha as tretas dos bairros, e o hip hop veio, apaziguou isso, trouxe isso pra dança, e depois, com o tempo, viramos skatista, viramos grupo de rap, e virou batalha de rima. É isso. Que loucura, Marcinho. Uma fala aqui. Parando pra analisar, eu entrei no hip hop no break também, mano. Massa, da Sabe hora. Como assim, Balonês? Peraí, Peraí, Surgir, peraí. Essa parte você não Vou sabe. pedir um parênteses Não, aqui. mas Como a ideia, assim, a Balão? ideia era memória mesmo. Vamos lá. Olha que você veio, despertou aqui. No Massa. Chiquinho, colégio que eu estudava, Francisco Pereira Júnior, esse colégio foi parte da minha vida, tá ligado? Quem é Da lá da hora. quebrada sabe disso. Quando nós era moleque, nós estudou lá, depois que nós cresceu, nós ia lá jogar bola, enfim. Vivemos a vida por lá. Mano, e lá
nos primeiros anos de vida, assim, que eu comecei a entender o que era a vida, era break, parceiro. Da break, hora. tinha um mano lá, o boizinho, até rachou a cabeça. Enfim, nós crescemos lá, dançando break, vendo a molecada dançar break, chegava, se arriscava até na roda lá. Da hora. Mas, tipo, era muito massa, mano. E realmente foi isso mesmo que ele falou. Top. Primeiro veio o break. Comenta aqui embaixo se você quer ver o Balão quebrando um break no próximo podcast cê é aqui. Comenta aí. Massa. Antes da gente ir, né, para suas memórias e para você falar, o nosso podcast ele traz uma pegada que é assim: a gente vai pra rua, vai pra alguma batalha Sim. e troca uma ideia com a galera sobre a temática que a gente vai puxar aqui. E você falando de memória, a gente foi perguntar pra galera quais são as Massa. memórias que o hip hop traz pra elas. E aí, com o nosso repórter Douglas Rebeco, Chama, Douglas! chama o Douglas na rua. E aí, Douglas, quais são as melhores memórias que as pessoas têm a partir do hip hop? Douglas não Legal, fez um legal. vídeo. Ok. Legal, Toma massa, água, vamos massa. lá agora. Doguinho, pô. Vixe, tem a memória dele aqui nesse livro. Vai lá, chegar, puxa o freestyle. Isso aí. Freestyle em 3, 2, 1, rima! E é isso, a galera contou as memórias aí, hein, Balão? É isso, depois dessa sessão aí de informação. Ô, Balão, vamos passar por nós aqui agora, pela sua. Qual é a sua primeira memória que você traz, assim, do hip hop, depois do break, né? Que você falou que você quebrou um break aí. Qual que foi a sua primeira memória? Pensa aí, a sua primeira memória do hip hop. Vixe, mano. Eu escutava muito, gostava muito de ouvir uma música que a minha sobrinha escutava. Que loucura, né? Ah lá, que daí eu gosto disso. É, eu tenho até uma frase dela tatuada nas minhas costas. Caralho, que massa. Que é assim, ó. Sobreviver essa é a regra. Tá ligado? Nossa. Vale mais o meu exemplo do que milhões de palavras. É Maravilha. aquela música do... Consciência ex-atual. É, exatamente. De quem? Esteja em paz. Ribeirão consciência. Preto. Ah, É, muito Morena, próxima quebrada aí. E a minha memória, Sujinho, de hip hop... Deixa eu terminar. Ah, não acabou? Desculpa, vai lá, continua, desculpa. E a minha Sorry. sobrinha, que era uma pessoa, assim, bem aleatória pra estar escutando um rap desse, velho, dormia escutando essa música. Então, fui cada vez mais gostando e nisso que eu pesquisar uma, o que acontece? Parece 10. Então, fui consumindo cada vez mais. Cada vez mais, enfim. Fiquei viciado no rap aí por um bom tempo. De brigar com todo mundo, que uma época eu era assim, antes de ter batalha, de tudo isso, brigava com todo mundo, mano, vocês têm que ouvir rap, brigava com todo mundo. Mano, vocês estão brigando por uma coisa tão fútil, escutam uma música, facção central, pra vocês poderem entender que tem outros tipos de problema no mundo, tá ligado? Então, meio que era isso, eu ficava indignado e eu via que o rap era me tirava um pouco do mundo que às vezes eu achava que era perfeito, mas... Tipo, que qualquer coisinha Sim. se abalava. Falei, mano, tem gente passando muita coisa pior por aqui, tá ligado? Então foi assim, eu fui escutando cada vez rap mais sanguinário possível. Tipo, Facção Central. Você deve conhecer aquele Sim. que ele fala só não esquece de pôr no caixão um agasalho da Gaviões, tá ligado? Qual que é, né? Eu esqueci o nome da música. É pesado, eu tô ligado. Mas, bicho. mano, é uma música que você escuta e você fala assim, Cê é caramba, louco. tenho 2 pernas, sou saudável, deixa eu ir pro Sim, corre, tá sim. ligado? É isso mesmo. E te faz pensar. É isso, Da Marcinho. hora. Agora conta a sua opinião. A minha? Sua história. Então, acho que eu já até falei aqui, mas vou repetir até Legal, com o Sujinho aqui, que eu sou professor de formação. legal. Professor de letras. E aí, em 2017, eu dei aula pra uma galera do Noturno. 2016, eu dei aula pra uma galera do Noturno, que era um projeto que o governo do estado tinha, que chamava Acelera. Então, os alunos faziam 6º e 7º em um ano só, e o 8º e 9º em um ano só. Eu tinha uma turma de 8º e 9º, e tinha lá o João Vitor, que não tá entre nós hoje, e o Vinícius Marques, que hoje é dono de uma das maiores barbearias lá da cidade de Jaguapitã. Vinícius, mais uma vez, um abraço. Sei que você está acompanhando, já outra vez já falou que tinha visto o salve que eu tinha dado. E aí, um dia, eu dando aula de poesia para eles, e aí eles falaram, professor, a gente escreve uns negócios. Olha que massa. E aí eles vieram mostrar, eu falei, opa, peraí, acho que tem um lugar aqui pra eu trabalhar com eles. E aí eles, li o que eles escreveram, eles falaram assim, professor, isso aqui tá errado, né? Porque acho que não tinha uma concordância verbal na época, não sei, na frase. Eu falei, calma, não é assim. No lirismo, não tem essa de certo e errado. Sim. Tem coerência e incoerência, né? Exato. Aqui você tá na tua liberdade poética de poder falar desse jeito. Tanto é que hoje em dia, né, até hoje quando a gente se fala, ele fala assim, e aí, seu incoerente? Porque foi uma coisa que ficou marcado pra ele, né? E aí eu comecei a levar isso
pras minhas aulas, né? Sempre uma música dos Racionais, ou então conheci Facção Central. Hoje eu brinco mais assim, nas variadas vertentes do rap. Legal. Do rap, vou deixar muito bem claro isso, né? Sim. Até esse ano, trabalhei com os meus alunos na EPESMEL sobre o Setembro Amarelo com aquela música dos Racionais da Vida é um Desafio. E foi um projeto Nossa, incrível que eles linda. fizeram. Massa. Que é uma super... Olha quem chegou no nosso estúdio aqui! Rebeco! Acabamos de passar o seu vídeo, nosso repórter querido. Vídeo que você preparou com carinho aqui sobre a temática do Da Sujinho. hora. Esse é o nosso repórter, o cara que é o mídia... que faz nossas fotos, que organiza tudo pra gente. Mas então eu descobri no rap, né, uma forma de chegar mais perto da molecada. E foi por conta disso que eu conheci a cena de Londrina. Quando eu vim pra Londrina, eu falei, olha, pra onde eu trabalhava na época, eu tenho uma sugestão de uma vertente que acho que a gente pode ter um trabalho. E a sua memória, Sujinho? Quando a gente fala em rap, qual que é a primeira memória que vem na sua cabeça? Vixe, nossa, apesar de ter escrito muitas coisas nesse livro aí, Memórias de um MC, né, tá no plural, minha memória, cara, eu lembro de criança, minha mãe fazendo verso. Minha mãe sempre fez verso, né, então ela fazendo os versos, principalmente pra falar com a gente, dar pito, dar conselho, e meu coroa tocando as folias de reis, cavaquinho. Nossa, tal. meu pai também tocava Folha de Reis. Isso, então, e meus irmãos dançando funk, dançando passinho, né, treinava em casa, ensaiava em casa ali. Então eu cresci num berço assim, da dança, da música, da poesia. Da cultura, como um todo. Que é a raiz, o berço do rap, o berço do hip hop, né? E aí foi isso, fui crescendo na rua, me envolvendo. Depois, ao perder meu pai aos 9 anos, aí onde eu comecei mais olhar, observar a rua e querer me expressar. E quando eu vi o clipe do Michael Jackson no Fantástico, aquilo lá foi louco. Eu falei, caraca, mano. Eu quero ser esse cara aí, porque eu curtia dançar e curtia rimar, e o cara fazia as duas coisas. O cara dançava e cantava, mano. Aí eu lembro que no rolê ali no morro, na roda da rapaziada, eu ficava cantando Michael Jackson, sem saber falar inglês, mas eu ficava ali cantando e dançando. Os caras falavam, o Cidinho é foda. Pá, na época não era nem Cidinho, era criança ainda, né, mano? Tinha lá meus 13 anos, 14 anos. Aí eu dançava ali, ficava curtindo. E eu lembro assim, até um pouco mais novo ainda, os vizinhos faziam aniversário, chamavam eu e meu irmão, mais novo que eu, que é o do meio, Daniel, salve cabeça. E aí a gente ia lá com o meu vinilzão de break, só pra dançar o break e o Michael Jackson, naquele momento ali do break do aniversário. Agora vamos chamar aqui o Valdir, o irmão dele, o Daniel, pra dançar um break com a gente. E a gente começou a falar, robozinho, cada um tocava no outro, começava a dançar. E A galera é loucura! fazia minhoca no chão. Meu, era muito massa, era diversão pras crianças. Então, esse foi o meu primeiro contato com o hip hop, mesmo sem entender que aquilo ali era hip hop, né? Então foi muito massa. Lógico, tinha as gangues, tinha as tretas, já também pichava, vamos dizer, o grafite, mas era o picho, né? E eu acabei não desenvolvendo muito essa arte do picho, do desenho. Fiquei mais na parada da dança ali e da poesia. Então essas são as minhas memórias desde criança, né? Então eu já cresci no berço ali da poesia, da dança, da música. É isso. E você falou que ainda não era Sujinho. Quando é que Sujinho surgiu? O Sujinho surgiu, gostei desse. Como é que surgiu o Sujinho? O Sujinho surgiu. O Sujinho, ele surgiu justamente, é uma parada louca, porque eu lembro, minha memória até conta aqui no livro, meus 9 ali, eu lembro mais isso, porque meu irmão levava a gente pra cantar na igreja, tal, nas paródias, e eu gostava de fazer paródia na escola. E nem sabia o que era paródia, por quê? Tinha muito lance de, vamos dizer, hoje fala bullying, né? Então a galera era muito aquele negócio de gangue, quebrada e treta na escola. E eu sempre fui magrelo. Então, meu, caraca, como que eu vou no braço com aquele mano grandão? Deixa ele comigo que eu sou afiado. Fazia o que minha mãe sempre fazia com nós. Minha mãe, meu nome é Valdir, mas minha mãe sempre dava outro nome. Então eu aprendi desde criança a dar um outro nome, ressignificar a pessoa, o estereótipo dela. Então, meu, eu inventava apelido e pegava lá uma música que tava na minha cabeça lá, que eu ouvia nas rádios, e fazia uma outra letra em cima. Aí, meu, aquilo doía mais que soco. O cara me olhava assim e falava, não, vou brigar, deixa eu ver, vou mexer com aquele outro ali, que sei não, mano. Ele vai falar aquela conversa lá e todo mundo vai zoar eu e não vai adiantar nem dar um tapa nele. Então, e aí foi nisso, ainda na 5ª série, repetindo Diana, minhas rebeldias, acabei saindo do meu bairro e tendo que estudar na outra escola por conta de muita treta também. Vim estudar no centro, no colégio... Caraca, agora fugiu da memória aqui. Padre Anchieta. Que é do lado do Vicente. Que é do lado do Vicente ali. Então sempre tava ali em frente ao Vicente. E aí tinha um piazão lá na escola, meu. E aí, isso meus 15 para 16 anos. Piazão, ele olhou pra mim. Na época eu tinha mais cabelo. E meu cabelo sempre foi liso, né? Então ele olhava e falou, mano, você com o cabelo liso, você não é preto, você não é branco, você é sujo.
o sujinho. Aí, mano, esse cara tá me tirando. Que ô, seu pleba do caramba e tal. Eu começava a zoar o mano, mas daí pegou o sujinho. E apelido você não pode achar ruim, né, Balão? Balão, Achou ruim. E você pegou. acredita que eu sempre quis ter um apelido e eu nunca consegui ter. Caraca. Porque toda vez que eu tava um apelido eu achava tão legal que eu ia na onda, daí não pegava. Apelido você não pode achar ruim. É, Você então, achou tem que ruim. achou ruim, ele pega. Exato. E aí o sujinho surgiu por aí, ó. Surgiu por aí. caramba, O próximo eu tinha livro essa vai ideia. ser o sujinho que surgiu. Vou colocar isso Sujinho na minha surgiu. rima, Sujinho surgiu. Por aí, na hora. E você falou aí, né, claro que quando você começa a cantar, começa a dançar, você vê a sua vertente artística, né? Você acha que ter crescido nesse berço, né? Um pai filhão de reis, né? Apesar de ter ido, você era uma criança. Sim. A mãe que versava, os irmãos que dançavam. Isso te mostrou um outro espaço? Você acha que a família foi importante? Ou as suas influências vieram também externamente? A família foi importante demais, né? Até porque eu já vim com essas habilidades no meio desse rolê externo e onde eu tinha que me enturmar, eu tinha que me encontrar em algum rolê. E aí eu me enturmei aqui na minha quebrada ali, com a minha galera, e eu fui já me expressando, que eu sempre fui um cara de trocar ideia, eu nunca fui um cara de chegar e ficar ali olhando. Eu já chegava, já, olha aí, beleza, papai, já tentava puxar uma amizade, que é o estilo da minha mãe, que daí eu cresci mais que a minha mãe, peguei mais a fruta no calor do pé, né? Peguei mais esse rolê O dela. ritmo dela. Isso. Então, assim, logicamente que, né, a rua, ela te traz um outro contexto, né? E aí, para você se expressar, tem algumas paradas que você acaba tendo que se envolver, principalmente com as gangues na época, né, E aí, onde entra as drogas, as loucuras, e você não quer ficar acuado. E eu, desde criança, quando eu vi pela primeira vez da televisão, um exemplo, eu vi um futebol, eu via, na época era boxe, que era o rolê da luta, hoje é UFC, né? Mas na época era o boxe. Cara, eu não conseguia de jeito nenhum torcer pro cara que tava ganhando, mano. Eu olhava pro cara, Nossa, era... tomara que esse cara Não, pegue eu ele e olhava, mate. mano, esse cara tá apanhando, esse cara, mano, ele tem que bater. E todo mundo lá, geral, não, vai, time ganhando. E eu torcendo pro cara que tava perdendo, mano. Eu não consegui, porque eu me via naquele cara. Eu já vim do negativo, eu vim da perda, né, Perda de pai, perda de consciência, perda de ambiente, de trabalho, de escolaridade, perda de oportunidade, perda de habitação. A gente não tinha casa. E quando eu via alguma pessoa, eu me sentia na pele dele, entendeu? E aí, pô, eu não queria ser um fracassado, não queria ser um coitado. E a vida te sujeita. Hoje, os moleques, um exemplo, eu observo muito a galera que fuma baseado e tal. Na minha época, fumar baseado tinha que ser ladrão, não. Você tinha que ser ladrão, porque o cara da bica, ele não ia vender pra você só porque você tá fumando. Ele tinha que saber qual que é a sua caminhada, a sua conduta. E era assim também nessa época cantar rap. Não era assim, um piado do nada, eu vou cantar rap. O bagulho era monstro cantar rap na minha época. Tinha que cantar rap, tinha que, opa, porque a galera, Marcinho, na moral, você tava cantando rap, a galera ficava igual você tá me olhando aí. Então você tava aqui, inversando, e o cara. E depois que você terminava, ele chegava. Você falou da cadeia e tal, você puxou cadeia onde? Não, mano, foi só uma poesia. Não, cara, olhou qual que é esse bagulho? Você pôr o bagulho na letra, então você tem que ir pra ver as ideias, né, mano? Então o bagulho era cobrar das ideias. E além disso, da repressão, do rolê só de você estar no ambiente de trabalho, a galera fica meio que olhando pra você, já não tinha nem como manter o estereótipo, você tinha que dar uma disfarçada, porque se visse que você era skatista ou até um rap, já falava, isso é bandido. Esse cara é perigoso, porque associava isso, e o contexto era esse mesmo, era gangue, era quebrada, a galera, o barato era pesado mesmo, entendeu? A galera era do movimento forte mesmo, a galera andava armada, a galera se envolvia em treta, em confusão, e tinha aquela questão também da galera ser a galera de bem, mas por estar ali inserida ali, já era tratado como uma parada mais errada. Enfim, era muito louco, mano. E aí eu encontrei isso, o rap, a rima, a dança, pra justamente soltar aquele cara preso, meio tímido, por mais que veio num berço de família assim, mas você sai pro rolê ambiente, você não conhece ninguém, você dá uma fechada, você fica meio naquela, pô, mano, vão zoar de mim, seu... fazendo, tipo, caramba, mano, então tem que primeiro ver de qual é que é quem é o mais zoador, já fazer amizade com ele e tentar zoar os outros também, então eu sempre ficava olhando esses baratos assim, tá ligado? E o rap me fez isso, a rima me fez isso, o skate me fez isso, né? Aprender a cair, levantar, seguir, a não desistir. O skate me tirou do fundão, mano, dos 5 conjuntos, que eu só conhecia ali. Ali é a minha área, era a minha quebrada, é tudo que eu tenho. Eu não consigo sair, o que eu faço? Fugir, mas eu não vou. Não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Então ali era o meu mundo, né? Eu me achava o dono da quebrada inteira, igual a Hungria disse na rima dele. E aí o skate fez eu subir pra avenida, o skate fez eu ir pro centro, o skate fez eu atravessar o estado, o skate fez eu ir mais longe, conhecer pessoas. E me tirou da criminalidade. Porque
que eu acabei me envolvendo nisso, que consequentemente, né? Você tá ali... Porque pelo que você disse, em algum momento você ficou naquela balança, né? Sim. Ou eu vou fazer a minha arte e vou ceder a isso, ou eu vou esquecer isso tudo e vou para outro rolê. E quando você se viu dentro da criminalidade, quando você se viu fazendo isso, como é que você olhou pra você, olhou pra sua conduta, pra aquilo que você viu ou não? Tá legal, tá da hora. Porque eu tenho um questionamento muito hoje. Eu faço muito questionamento pra molecada de hoje. Por que é da hora? O cara que é da hora é o ladrão, na gíria. Exato. Né? Por que pra você ser da hora, você tem que ser o frente do bagulho? Né? E é real isso ainda hoje. Sim. Lógico que dentro do hip hop a gente vê uma outra perspectiva. O Emicida mesmo, ele tem esse álbum que ele fez em 2019, o Amarelo. Ele disse que ele, por muito tempo, cantou denúncia, gritou denúncia, cantou revolta. Em algum momento ele falou assim, peraí, não tem que fazer cara de mal todo momento. Eu posso falar que eu sou um pai de família, um cara que ama as pessoas, né? Que posso pintar o mundo de outra cor também. Como é que você se viu dentro desse espaço, Jim? Eu me vi assim, uma parada que me ajudou muito, uma ferramenta, foi muito foda, o rap, porque eu tava ali na criminalidade, eu tava usando droga. E o rap toda a vida falava, ó, nóia, ó, não sei o quê. Eu, caraca, mano, e nessa época já tinha chegado a nóia, então tava foda. E eu, caramba, mano. E o skate, mano, porque eu não conseguia andar chapado. E eu gostava demais do skate. Sabe por quê? Um exemplo. Eu passava com o baseadão, muito loucão, chapado, com a arma na cinta, todo mundo cheio de querer, igual o Cris, pá, andando na rua. Aquilo lá pra mim era o máximo, mano. Aquilo lá pra mim era o máximo. As meninas olhavam, pá, ali, os mano, e aí? E quando eu passava com o skate, era a mesma fita. Me achava o cara com o skate na mão assim, pá, catava o skate assim, Jasmine. Nossa, os caras, mano, aí sim, skatista. Então aquilo era foda. E eu olhava, mano, aquilo me trazia pra um outro universo. E o crime, o que ele trazia? Pro universo da mentira, da enganação. Até um momento que aconteceu assim, a polícia foi em casa e levou minha arma. Na época a gente tava tretando nas gangues também, dando tiro um no outro. Aí a polícia foi e pegou as armas de todos os manos da gangue. E pegou da minha também, a minha arma, pá. Inclusive o mano que vendeu tava dentro do carro da polícia, paisana. Eu conto isso nessas memórias aqui, tá, galerinha? E aí, cadê? Pá, primeiro meu irmão já me entregou. Não, tá aí em casa mesmo, pá, o sujinho tá aí. Já saiu 22, nem tava aqui, tava na casa do outro parceiro. Aí eu tive que ir lá pegar a arma e devolver pros caras. No outro dia, eu desempregado, descabelado, sem dinheiro, fui no corre no centro, tentar alguma coisa, um trampo. Aí o mano chegou no meu, mano, quer comprar um 22? Eu, é? Como assim? Como que é? Qual que é? Ali, pá, o mano vendendo o livro. Falei, caraca. Eu reconheci aquela arma, mano. Era a minha. Aí eu vi que o sistema mesmo é corrupto. Eu, ainda sujo, não existe amor no mundo. Aí eu falei, mano, não vira. Ele veio outra liga de não ser preso com a arma na cinta, no enquadro da polícia. Eu falei, mano, isso aqui não é pra mim, não. E outra, meu irmão em 96 tinha morrido. Aí eu falei, vixe, minha mãe já perdeu o chão. E eu nessa caminhada, aí onde o rap, o skate, a consciência veio me trazendo. Eu falei, mano, tem que sair fora daqui. Consegui pedir uma passagem pra minha mãe e fui embora pro interior de São Paulo. Fui vir pra viver mais perto de mim, como diz o Freud. E lá eu conseguia enxergar minha vida, porque era um cara que eu tinha um monte de parada que eu não compreendia. E cheguei lá também, escondi meu vulgo, não falava o vulgo. E aí comecei a andar de skate lá, trabalhar, me virar, porque lá não tinha coroinha pra lavar minha roupa, não tinha coroinha pra fazer comida. Eu reclamava uma cebola, mas cebola, não gosto. Pá, tá ligado? E lá tinha que comer tudo, até pedra. Lá passei até fome, então lá me deu a base. E quando eu volto em 99, já tinha voltado assim, de vir ver minha família, nesses 3 anos que eu fiquei. E aí eu trombo vários irmãos, inclusive o irmão meu cantando rap, os manos que andavam de skate, a galera que dançava, a galera da gangue, tu cantando rap. Eu falei, mano, sei fazer essa fita aí, vou fazer esse bagulho aí. Que na mão lá eu fazendo as paradas erradas, mano, tava fazendo a rima ali meio que sem ser o rap, mas rimando. Eu olhava e falava, mano, se eu ficar fazendo rima, eu vou me entregar. Então, eu desbaratinava do skate, falava, não, é isso mesmo, ficava com uns gravadorzinhos, ficava gravando os freestyles, aí eu fazia umas rimas só pra desbaratinar mesmo, imitando os gringos, pá. Porque os caras ficavam falando umas rimas pesadas, eu falei, mano, se eu falar, eu vou me entregar. E ferrou, os polícias já estavam na minha bota, aí eu tinha que meter o pé, só tinha 2 sujinhos perigosos lá, e tava sujinho um terceiro sujinho, mano, é foda, tá ligado? E aí eu fui pro interior de São Paulo, quando eu volto, eu já volto com esse objetivo mesmo, de, mano, voltar a estudar, trombar uma mina, construir minha vida, sair da vida velha. E o rap veio me trazendo pra isso. Eu já me envolvi no grupo de rap, já fui vendo as ideologias dos manos, vi a ideologia de outros manos. Falei, não, mano, essa ideia pra mim já não vira. Vi a ideologia daqueles manos, falou, opa,
já falava a minha cara, mas real, os mano é mais original, que os mano tá culpando o velho pai, tá cantando a roupa, os outros tá culpando o novo, mas tá cantando outra fita. Então tá culpando o novo, pau, tênis zero, shape zero, sem nenhuma manobra, mas tá cantando crime, os bagulho, mas os cara nem vive. E outros mano já tá cantando a verdade, maloqueiragem, pá, gangueiro, baseado, rua, enquadro dos homens. Me envolvi com esses mano, Arquivo X, você entendeu? E aí, né, começou a construir esse rap aí. Tem até uma memória do Arquivo X que é bem massa, mano, que aconteceu o seguinte. É o primeiro grupo que você participou. O primeiro grupo. Chamava Arquivo X. Arquivo X. Quem era os manos do rolê? Era o Mano Azedo, que era o frente mesmo, era o cabeça ali do grupo, que era das gangues lá atrás, que nós era das gangues junto, ele com a gangue dos meus irmãos, os Draques, né? E aí ele era um mano bom de paródia também, desde piazão. Ele era um moleque bom, até hoje ele é um moleque bom de escrita. E ele era o frente do grupo. E tinha o Urbano, piazão também bom, talentoso, mas ainda tava uma pedra sem lapidar, mas talentoso. O Donizete, DDD, Asa Delta, Salve Salve, o Benegão, a galerinha monstro. E a galera tinha acabado de gravar um disco, mano. Então os manos tava pra frente mesmo, Arquivo X. Eu já encostei com esses manos, tinha uma estrutura, um barraco, um microfone, já ensaiava ali. Eu já li, sobrava um momento ali, eu já catava um mic também, já fazia uma rima ali minha junto. E aí o Mano Azedo, o que aconteceu? Ele foi fazer uma fita pra gravar o segundo disco dele. E ele acabou sendo preso, mano. Aí o grupo parou, daí eu ali com os manos falei, não, mano, vamos parar não. Eu falei, não, vamos continuar. Eu incentivei o Urbano, que é um mano talentoso pra caramba, bem musical, toca violão, mano, muito foda. Aí nós continuou. Só que quando os manos gravam esse disco, aconteceu uma cena assim que eu até narro nesse livro. Os manos estavam na quebrada, como de costume, né? Os manos ali o dia inteiro na quebrada. Aí os polícia enquadrou. Uau. Os caras, pá. Deu geral, não achou nada. E aí achou o CD. E aí catou o CD. Falou, ué, qual que é esse CD aqui? Aí os caras já, Mano Azedo já falou, não, mano, nós é pá, grupo de rap, nós é artista, pá. É mesmo? Ah, vocês cantou, confiscou o bagulho. Eu confiscou. Esse é meu trabalho. Confiscou o CD e falou assim, ó. Se esse CD tiver uma faixa aqui falando mal da polícia, vocês estão fodidos. Mano, geral ficou olhando pro outro assim, tenso. Caralho, será que tem? Então, E aí na hora que os polícias saiu, né, começou a cascar o bico. Caraca. Fudeu, irmão. Porque do começo ao fim, só depressão, só pau na cinza amarela. Falou, bicho, vamos ferrou. E era sempre aquela ideia, a mesma viatura pra enquadrar, como disse Sabotagem. Era sempre a mesma viatura enquadrando. Então, aí depois desse arquivo Os caras voltou mano, sujinho. Os caras, mano, você tava sempre lá enquadrando nós. Os caras estavam sempre enquadrando, dando pinote em nós. Só que mesmo assim, os caras via a caminhada. Via as ideias do rap, via que nós tava ali também, não tava de brincadeira, entendeu? Nós tava fazendo o bagulho sério mesmo, ensaiando, cantando, colando as quebradas. E aí depois do Arquivo X, aí como o mano foi preso, mano, o mano não tava mais em ação, a gente passou pro Arquivo ZN, pra não entrar em conflito, porque é o seguinte, irmão, até vou deixar claro aqui pra galera entender. Quando você inicia um projeto, que nem aqui, ó, Pega a Visão, né? A gente até trocou uma resenha aqui antes, beleza, tá aí, né? O Balão e o Marcinho. E aí de repente o Marcinho sai fora. E aí o Balão, pô, reserva tocar. No meu consentimento não pode ser mais Pega a Visão, porque Pega a Visão é a identidade, é vocês dois. Ele mesmo, você vai perceber que ele não vai. Você tem que mudar. Ou Visão, toma na Visão. Ou tomou, aí pegou, você pegou, se ligou, sacou? E aí foi a mesma coisa com o Arquivo X. Falei, mano, e o mano tem razão, mano, mandou uma carta, mano, pá, na cadeia. Hoje tem celular, os caras tá pá na cadeia, né, mano? Nem sei se é certo também. Mas beleza, o mano mandou a carta e na carta o mano falou a fita, aí rolou uma R, eu falei, mano, tem razão, vamos mudar o nome. Aí o mano me deu o nome, não, mano, arquivo ZN, eu falei, porra, mano, show de bola, porque nós é da ZN, nós é os arquivistas daqui mesmo, então nós vai desarquivar um monte de fita que precisa ser desarquivada, essa quebrada. E aí, né, tocou. E aí meu mano cantava Mano Pena, Salve Pena, cantava no outro grupo chamado MDR, com o Pateta, com o Pig, BJ, os caras bem estruturados também. O mano dele lá que é o Pig, Salve Pig, Diegão, meu parceiro, Diego Pig, né? E ele saiu fora do grupo, aí os mano viu que, mano, ia desfalcar o grupo. Pô, mano, e nós já fazíamos ensaios juntos, já fazíamos apresentação junto. E aí, mano, falou, vamos se unir pra nós fazer a força. Eu falei, mano, demorou, vamos se juntar. Aí nós fez a força, só que daí essa força foi através de uma música. A gente escreveu uma música falava, é a pira. E aí, mano, na letra, esse parceiro meu Urbano, ele escreve lá, porque aqui é uma dose de pira pura. Aí eu falei, mano, esse é o nome do grupo. Não, mano, ele falou, não, mano, a pira pura. Falei, não, de trás pra frente não, mano. Pira pura, porque o que nós tá fazendo, nós tá tirando uma pira. Uma pira pura. Pira pura. E é um dos grupos mais importantes de rap de Londrina.
Eu consumi muito. É, todo mundo. Eu lembro que vocês foram fazer um show lá em Jaguapitã uma vez. Dona Zana. É, vocês foram fazer um show lá em Jaguapitã. E não faz muito tempo, não. Foi em meados de 2016, 2017 aí. Sim. E eu lembro que nós ficamos lá na frente pra entrar. Tinha um casamento, e aí eu lembro que os meninos, não, professor, ela vai entrar. Quando a gente entrou pro show, acabou o show. Caraca. E acabou aí, ó. Mas aí, anos depois, a gente se encontrou aqui, não é verdade, Sujinho? Da hora demais. Sujinho, e aí, como é que foi? Porque o Pirapura é um dos grupos, né, mais importantes da cidade. Sim. Vocês conquistaram a região aí, todo mundo ouve, sabe. Como é que foi esse momento do Pirapura pra você, pra sua vida, pra sua carreira? Mano, foi bom demais. Me ajudou muito nessa questão artística. Me ajudou também nessa questão, assim, de você estar em um projeto, se doar por aquilo e, às vezes, também você ficar cego por aquilo, né, mano? Não enxergar, era aquilo que eu falei no começo aqui. E não enxergar o som do balão, não enxergar a ideia do Marcinho, não enxergar o corre do tio Douglas, entendeu? E aí, falei, mano, caramba. Só que eu percebia isso, mas a ideologia era tão forte daquele negócio de bloqueio, de, mano, nós é foda, então ninguém mais entra. Nós tinha muito isso, tá ligado? Entendi. E aí eu, caralho, mano, não tinha nem participação. Tanto é que o Pateta chega em mim uma mão, nós com os 3 discos gravados, ganhado o último Melhor do Paraná, ele fala, mano, pô, o CD, mano, só ficou aqui, não tá chegando. Eu falei pra ele, mano, dá o play na primeira música, até a última do 3º disco, e vê quem tá cantando. Ele, por quê? Eu falei, mano, só nós, não tem uma participação, mano, não tem ninguém que chega. E aí, ele falou, verdade. Aí uma semana depois, colhei no barraco dele, ele, aí, mano, escuta esse som que nós gravou. Puf, som com o Mano Flair. Som com o Renato Inquieto. Eu falei, aí sim. E aí, dos dois, falei, mano, com o Inquieto vocês falaram um barato mais de crime, que foi um dos motivos de eu ter saído do grupo. E com o Mano Flair, por mais que tenha umas ideias do Flair ali, mas é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais pop, né? Mais popularzão, mais ritmo. Tanto é que o som alavancou Pirapura mais ainda. Foi mais alto e tanto o ML também, o Flair também. Entendeu? Qual música que é, desculpa? País do Carnaval. Bem-vindo ao clima tropical. No País do Carnaval, no sol de 40 graus. Essa mesmo. Brisado natural. Nossa, essa mesmo. Nossa, essa eu escutei muito. E aí foi isso. Mas assim, chegou um momento que eu resolvi mudar a direção. Porque eu vi assim, as ideias não estavam batendo. Tava rolando muito estrelismo no barato. E eu tinha percebido umas coisas assim que, já tinha perdido a irmandade. Eu falei, mano, o hip hop é louco, mano. É amor. Perdeu o amor, irmão. Acabou tudo. Perdeu o amor, meu irmão. Qualquer projeto que você tiver, perdeu o amor, você esquece. Porque onde tem amor, tem tudo. Tem progresso, tem prosperidade, tem bênção, tem sonhos, tem sorriso, tem perdão, tem fraternidade, tem lealdade. Então perdeu o amor. Eu falei, mano, caraca, perdeu o amor. Virou estrelismo, virou tipo, mano, você canta melhor, toma a caneca, o celular melhor pra você. Você canta, fica lá pra trás. E aí eu falei, caraca, tanto é que chega um mano em mim e fala bem assim, depois que eu saí do grupo, eu até escrevo nesse livro também essa memória, na época lá do Pirapura os caras curtiam o som mais do outro mano. E eu, é mesmo? Aí eu fiz uma reflexão com ele, falei, mano, eu lembro quando eu era criança, aos domingos, pleno domingão, flangão macalão, seu negócio é bom, você fica chinesinho. Mano, era sagrado, é uma memória, era sagrado aquele frangão assado, macarrão, aquele refrigerante, mano, que era o refrigerante mesmo, você via a fruta ali da Fanta, a Coca-Cola era tudo de garrafa, não tinha esse barato de descartável, né? Os lixos, tanto é que os lixos era tudo na lata, não tinha negócio de saco reciclado, era tudo ali. E aí, o que acontece? Eu com um monte de irmão em casa, nós já ficava de zóio no frango. Porque, mano, a parte que eu mais gostava do frango era a coxa. Pode ser. E meu irmão também gostava, só tinha 2 coxas, pô. Nós era, tipo, na época lá em casa, nós era pequeno, os mais velhos iam casando e saindo fora, era tipo um 6. Como que vai repartir 2 coxas em 6? O primeiro que pegasse já era. E eu, caramba, as coxas. Só que daí, que nem eu falei pra esse irmão, quando ele falou essa fita aí do mano você cantar melhor do que os outros, eu falei, mano, depois que eu cresci, eu entendi que as outras partes do frango é top demais. Nutre também, são saborosas, tudo depende da perspectiva como você vê. Mas isso é o quê? É a falta de maturidade. Porque não tem como, eu olhava, por mais que o Marcinho comece a cantar rap hoje, não tem como o Marcinho cantar igual o Balão. E nem o Balão cantar igual o Marcinho. Cada um vai ter sua particularidade. É a mesma coisa se você olhar o Racionais. Você viu o Ice Blue e o Mano Brown, é um contraste muito grande de flow, de ideia, de métrica. De rock também. Exato. Os dois, todos 4 são importantes.
E aí eu faço uma comparação também nesse livro sobre o trabalho, um exemplo, no hospital. Eu até levei uma vez uma faxineira, ela falou que o trabalho dela não era importante. Cê é louco, como não? Eu falei, moça, mas calma aí. Claro que é. Tenta imaginar, eu falei pra ela, dá o baldinho e o rodinho na mão do doutor, pós-graduado, mestrado, doutorado, especialização, não sei o que, cirúrgico, e pede pra ele limpar lá o banheirinho. Ele não vai dar conta. E se pegar uma infecção hospitalar, fechou o hospital. Então, como que você pensa que a sua profissão é menos importante? Então, cada aqui tem um papel importante. O que está na frente da tela e o que está por detrás delas. Mas para enxergar isso, tem que ter maturidade. Exato. Eu acho que é por isso que a maioria dos coletivos hoje não funcionam. Por falta Quando disso. funciona, é porque as pessoas conseguem entender que é a história do corpo. O braço é para uma coisa, a perna é para outra, o coração é bombeia o sangue, a veia que manda o sangue para os espaços do nosso corpo. Então, quando a gente entende isso, é o segredo, entender isso. Exatamente. E você falou um bagulho muito da hora aí, que você falou assim, que hip hop pra você é amor. Sujinho, define pra gente, na sua concepção hoje, o que é o hip hop, cara? Cara, o hip hop, isso é importante, Marcinho. Gostei dessa pergunta, porque, galera, eu tenho percorrido esse livro aqui, né? Consegui fazer esse livro. Esse livro, na verdade, eu escrevi ele há 8 anos atrás. Comecei um processo escrevendo ele, justamente por ter percebido isso. Isso primeiro em mim, porque você não tem como perceber algo em alguém se você não perceber em você, né? Entendeu? O mano ali é chato. Como que você percebeu que ele é chato? Porque você é chato. A gente é um espelho, a psicologia já fala isso. E aí eu percebi o quê? Que eu estava fazendo uma coisa e não sabia. Só que eu achava que eu sabia. Aí entra a Chauí. A Chauí fala dessa da consciência trágica. E essa consciência trágica, ela pega e faz uma comparação com aquela tragédia clássica grega, né? Que é a do Édipo. O Édipo era um cara foda. Ele era um cara que ele sabia quem ele achava que ele sabia quem ele era. Eu sou o Édipo, eu sou rei, pô. Caramba. Até um ponto que ele mata o próprio pai e casa com a própria mãe. E achava que ele era o cara. E aí eu li e falei, caraca, mano, é isso. Eu sou hip hop, eu sou skatista, eu sou MC. Mas caraca, o que é hip hop? E eu com baseado na mão, desbaratinado, tubaína tutti-frutti. E pai, dando ideia, uma visão, mas vivendo outra visão. Com um grupo, passando uma ideia, mas vivendo outra. E eu falei, mano, isso não é hip hop, porque hip hop, vamos lá, termo hip hop, né? Amor, sim, hip hop é amor. Até porque muitas pessoas assimilam o hip hop com música. O hip hop não tem como, ele não se resume só a música, até porque ele é 4 elementos, né? É 4 linguagens. E aí o hip hop, pra mim, ele é consciência. Então, se eu não tenho consciência de quem eu sou, eu não tô sendo um hip hop. Se eu subo no palco com um gole na mão, um cigarro na mão, eu já não tô sendo um hip hop. Porque o hip hop ele tem consciência. Mas se fuma, você bebe. Tá, mas aqui, mano, é sagrado. E tem gente me olhando. E eu tô sendo referência pra elas. E se ela me ver bebendo, elas vão falar, porra, que da hora. O balão canta pra caramba. Então eu vou fumar um gudão, vou ser o cara. Eu não vou ser o cara. Mano, o Bra fuma baseado, porra. Eu vou fumar um baseado aqui também, tá ligado? Esse dia um moleque fumou um baseado. E ele achou que ele era o cara. Aí uma coisa que eu conto nesse livro aqui é o que aconteceu com um jovem. Ele cresceu na minha rua e sempre teve contato com a gente, é muito amigo do meu filho, praticamente os dois são da mesma idade, então ele estava sempre em casa brincando com meu filho, e então eu considero ele igual um filho, que depois, principalmente depois da separação dos pais dele, ficou mais tempo, ficava mais com a gente do que com o próprio pai, que a mãe acabou indo para outros caminhos, e às vezes ele ficava um pouco com a mãe, mas enfim, ele passava mais tempo em casa. E ele foi crescendo, vendo eu ali no rap, vendo eu ali no corre do skate, assim como meu filho, os dois e tal. E aí eu trouxe os dois. Falei, não, então tá, vocês querem cantar rap? Meu filho, ele, tinha uma outra amiguinha. Falei, então vamos cantar rap. Mas ó, vocês vão produzir o beat, vocês vão gravar, vocês vão fazer o clipe. Beleza, fizeram o clipe. Aí eu trouxe meu filho. Depois falei, filho, até ajudei a escrever. Falei, filho, o que você achou da letra? Não, pai, a letra, pai, e dos meninos? Aqueles cantores não vivem. Falei, então, filho, você lembra que o pai cantou no rap? Lembro. Muitos anos, né? 10 anos de Pirapura, né? E aí, qual que foi a experiência do pai? Pai, não foi foda, mas ao mesmo tempo foi trágico. Falei, então, vale a pena? Não vale, pai. E ele tava ouvindo trap. Falei, filho, e eu desse trap aí? E aí ele já fraga o inglês e ele falou, pai, o cara tá falando isso e isso. Tá certo isso? O cara parece que é zica. Pesquisa o que queria a vida dele. Fui pesquisar, o cara era porra louca, porra doida. Tava passando nada de visão. Falei, meu filho, o rap se perdeu. O trap é uma outra vertente do rap, mas não é rap, esse é só pra zoar o bagulho. Cada um pode falar o que quiser, zoando mesmo, tirando onda. E ele falou, caramba, pai. E aí ele foi pesquisar música e trombou o rock. Eu falei, filho, o rock é o irmão mais velho do rap. Então tem mais maturidade, tem mais caminhada. E a música
Vai aprender, você vai ter que aprender a tocar um instrumento pra você fazer. Você não precisa só cantar um microfone tagarelar, que o MC é isso. É um tagarela. No começo antes de ser um rap, o MC era um tagarela. Na Jamaica ele é chamado de tagarela. Entendeu? Porque ele fica blá 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 com as palavras. E aí, beleza, esse piazão, ele começa a virar hip hop, ele começa a virar rap, ele começa a cantar rap, andar de skate, por influência não só minha, mas da molecada também que ele. E ele pega um certo momento, ele faz um trampo, dá um trampinho, ganha um dinheiro, chega com o pai dele, pai, vou fazer uma tatuagem. O pai dele, não, você tem 16, ele tinha 16 para 17, acho que é 17 anos que já tava. Não, você não vai fazer. E o jovem de hoje ouviu um não, tá foda, hein? Quem é pai sabe, né? O jovem de hoje ouviu um não aceita um não, de jeito nenhum como resposta. Não, eu vou fazer. Aqui dentro da minha casa você não faz, morando comigo. Ah, então demorou. Juntou, fez a trouxinha, colocou a mochila e falou, então vou sair fora. Pau, bateu a porta. 17 anos que saiu de casa. Às 7 horas da manhã do dia errado. Você entendeu? E que dia errado, mano. Foi pra casa do amigo, fez a tatuagem e aí mandou mensagem pro meu filho. E eu sabendo do contexto já. Porque a gente já tinha um contato com a família, da treta que foi, pá. E aí meu filho, que também tava querendo fazer uma tatuagem, eu não. Você nem trampa, e outro, você nem tem idade, e se fizer um tatuador, eu vou lá denunciar o cara vai ser preso, fechar o bagulho dele. E o moleque, pô, eu louco, você tem que aprender a ouvir não. E aí ele chega, todo descolado. Tá, e aí, jovem? Falei, e aí, Joe, firmeza? Chega aí, Joe. Minha quebrada tá de boa, mas por enquanto, na humildade é que zoa. E aí? Tá ligado? Ué, o que você fez no braço aí? Fiz uma tatuagem. Mostra pra mim então essa tatuagem. Ele mostrou. Tava escrito hip hop, irmão. Letra maiúscula ainda. Uou. Aí eu falei, pra que significa hip hop? Ele, tá ligado, né? Pá, fazer uma rima, fazer um som. Eu falei, é mesmo? Certeza que é isso? Pá. Falei, não, senta aqui. Eu nem deixei ele entrar na minha casa, já parei ele ali no portão antes de ele entrar mesmo. Eu falei, senta aqui, sabe que hip hop não é isso? Ele, o que é? É amor. É amor? É respeito. É atitude. Caramba, sério? É responsa. E aí? Você xingou seu pai, né? Ele é cuzão, então. E aí, você acha que você foi hip hop? Não. Falei, sabe o que era pra você ter escrito aí? Foda-se, foi o que você fez. Agora você vai pegar sua mochilinha aqui, você vai voltar lá pra casa do seu pai, se reconciliar com ele, pedir perdão pra ele. E aí você fazer as pazes. Aí você pode voltar aqui em casa. Porque eu não aceito um moleque. E outra coisa, agora você escreveu hip hop, agora você vai ter que honrar essa parada aí que você escreveu no braço, mano. Você vai ter que pôr sentido. Porque você escreveu uma parada muito forte, que vai muito além de só uma letra no braço. Então é muito profundo. E você vai ter que estudar mais sobre isso. Beleza? Aí pegou, foi embora pro barraco dele, entendeu? Então, assim, o hip hop pra mim é uma transformação. Ele pega um jovem sem identidade, tímido, com medo, acanhado, que tem lá suas habilidades, e aí o hip hop traz ele pra cena. Mas mesmo assim ele chega sem saber o que é aquilo. Só que ele vai na curiosidade e arrisca o primeiro verso ali pro amigo. O amigo fala, você é foda. Cara. Canta pros caras. Mano, não. Aí um dia ele tem a oportunidade de canta. A galera, pô, que da hora o som. Ele, caramba, mano, eu sei fazer rap. Aí ele começa a cantar o rap. Ele já começa a imitar como é que faz. Ele já começa a pensar no como ele vai chegar, na forma. Ele começa a construir essa identidade dele que estava meio perdida dentro dele, e ele começa a pesquisar, buscar mais, saber o que é isso. E aí ele vê que o negócio é muito mais a fundo do que só aquilo que ele tem a habilidade de fazer, a rima. Ele vê que o hip hop é uma estrutura muito grande, que une não só os 4 elementos, mas a quinta, que é o conhecimento. Que o conhecimento é foda. É o que estrutura tudo. É o que sustenta o MC. Assim como diz a Chauí, sem o conhecimento, o hip hop, tanto a dança, grafite, o MC, o DJ, sem o conhecimento, ele é só um produto. E ele é onde entra nessa consciência trágica, onde ele entra na cultura de massa, onde ele vira um produto. Hoje eu sou MC, tô aqui, lancei um livro, amanhã qual que é a próxima moda? Vou estar nela. Porque já passou isso aqui, vou estar nela. Eu não entendi nada que era essa consciência que me fez, qual que eram essas ideologias, qual que era essa filosofia que me trazia para essa reflexão. E aí eu vou para outro rolê. Então, se eu fico só no estereótipo, só no verniz de uma cultura, eu vou só pro lado do rolê dela, do oba-oba, da diversão dela, do entretenimento. Eu não aprofundo dentro dela dos símbolos, o que significa o hip, o que significa o hop. Hip é quadril. Hop é saltar. Aí você olha para um moleque
saltando, se movimentando com esse quadril, com essa vida dele de qualquer jeito, ferrou. Porque o hip hop, ele é um movimento inconsciente. Então ele tem que ter consciência desse, pô, mano, vou ali fumar um baseado. Ô, mano, aí sim, piá. Onde você vai comprar baseado? Ah, na mão do piazinho ali. Pô, mano. E onde esse piazinho pegou a droga? Na mão do parça lá. E o parça? Pegou na mão do outro lá. E o outro? Na mão do vereador, do ministro, dos mega multimilionários que traz uns bilhões de droga pra quebrada e coloca justo na quebrada. É igual uma vez meu filho jogando videogame e eu, pá, vendo ali ele jogando, eu sentei ali no sofá, fiquei observando, eu vi que o jogo tinha umas paradas erradas. Eu vi umas drogas ali no menu do jogo, eu questionei ele, filho, qual que é, meu filho, Diego? Ó, beijão, grande no coração do meu filhote, roqueirão, Zica, Versic, várias outras bandas, o moleque virou multi-instrumentista. Aí, pô, ele jogando lá, eu vi a planta, maconha, pá, eu já questionei ele, piazão, né, mano? Falei, filho, qual que é? Não, pai, é o seguinte, esse é um jogo de estratégia. Aí é o seguinte, essa quebrada aqui, eu coloquei droga pra eles trabalhar pra mim. Eu, olha, Marcinho, balão. Quer dizer que os caras jogam droga na quebrada pra nós não pensar, pra nós ser só um serviçal, pra nós seguir a manada e não questionar, pra nós se atrofiar. E é o que fez comigo também, me atrofiou algumas questões. Me encorajou algumas coisas, mas também me atrofiou algumas questões de evolução da minha vida. Então quando me trouxe o hip hop, me trouxe pra essa consciência, eu vi que você rimar, você cantar, você trocar uma ideia, você fazer tudo isso sem um baseado, sem tomar um gole. Eu não preciso tomar um gole pra encarar o Marcinho. Marcinho, qual que é que você falou aquele dia lá, mano? Vou fumar um baseado. Aí, balão, agora vem então na batalha comigo, tá ligado, primo? Você vai ver, eu vou rimar melhor que você. Isso aí chama só emoção. E, segundo Augusto Cury, a gente tá no jardim da infância da nossa emoção. A gente não sabe lidar com a nossa emoção. Eu lhe garanto, se você passar meia hora depois chegar no meu sujinho, faz de novo que lá que você fez comigo. Calma aí. Ô, tem um baseado aí. Pra me tentar buscar de novo essa pira, porque eu não vou conseguir reproduzir, porque foi só uma emoção, um fogo aqui dentro, só que passou, igual a ponta que acabou, apagou, deixei no cinzeiro. Então, a partir do momento que o jovem passa a entender essa consciência, ele olha diferente esse nome chamado hip hop. Ele olha com respeito. Ele chega na batalha, vocês dois estão falando ou rimando, ele para e presta atenção. Ele vai, porque ele precisa ter o conhecimento. Então, se ele ignora aquilo que você está falando, pô, ele está moscando, ele não entendeu que ele precisa ter o conhecimento. E aí ele não está sendo hip hop de verdade, porque ele não está respeitando também sua fala. Porque na hora que ele fala, quer que todo mundo escuta, mas na hora que você fala, eu não quero escutar. E para piorar, vocês dois rimando, e eu aqui rimando no seu beat, vocês dois rimando, ou só você cantando e eu aqui cantando em cima da sua batida, que você parou, produziu, escreveu, pensou em cada detalhe para chegar a apresentar para mim, para vários outros, e eu pegar e, aí, primo, tá ligado? Você tá aqui, tá me tirando, e você lá cantando. Pá, e aí, irmão, pá, o sistema, pá. Pô, mano, o que eu fiz? Qual que foi? Que hip hop que eu tô sendo? Porque o hip hop, existe 4 preceitos dentro do hip hop, intitulado pelo grande Lance Taylor. Para quem não conhece, Lance Taylor é o África Bambata, tá, gente? Então, África Bambata pela Zulu, né? E aí, Gatinho? Aparece. Aí, daqui a pouco o Chico aparece aí também. Ele constituiu 4 preceitos, que é o amor, hip hop é amor, que é a paz, hip hop é a paz, que é a união e que é a diversão. Só que sem consciência nada disso, eu não vou entender nada disso, que é amor, que é paz, que é união e que é essa diversão. Porque o hip hop também é diversão, mas eu tenho que me divertir com consciência do que eu estou me divertindo. Recomendo para os jovens que estão aí procurar assistir o Get Down. Não sei se ainda tem na Netflix, mas é muito bom essa série, hein? Conta muito esse princípio do hip hop ali, mostra toda a galera lá do começo, Grandmaster Flash, mostra ali os primeiros momentos dos riscos do disco. E mostra essa questão da galera estar ali inserido numa cultura sem saber o que ela é, sem saber o que ela significa e sendo influenciado pelo ambiente, que infelizmente na quebrada esse ambiente é droga, é criminalidade, é sexualidade desenfreada, sem respeito, sem entender que a mina vai engravidar, sem entender que depois vai dar problema, e entender que depois você vai ter que custear essa parada, você não tem condições, como que você está fazendo. E aí de repente esse jovem poeta, ele pega e sai dali e chega até na quebrada do Bambata. E ele percebe que lá era o hip hop mesmo. O que ele estava fazendo era só curtindo. Que era o momento que era massa. Claro que é bom a gente curtir, mas com consciência. É isso, gente. Rapaz, aulas. É isso, Balão. É isso. É isso aí. Depois dessas aulas que nós tivemos aqui, como diz o Vitor ali, tinha que ter escrito no Senac para valer
Quem assistisse o episódio ganhava um certificado já, né? louco. Tava Uma ali. aula, verdade. E aí, depois de todas essas histórias, você criou memórias, não é isso? Exatamente. E aí você materializou essas memórias com esse livro. Pega aí, Balão, mostra pra galera aí. Memórias de um MC. Gente, quando é que surgiu a ideia de escrever um livro? E como é que foi esse processo? Conta pra gente. Esse processo, ele é de longa data, né? Até o próprio Douglas faz parte dessas memórias. Nossa, olha lá, gente, a gente realizou um encontro aqui também, né? É, muito importante. Como é que você conheceu o nosso repórter Douglas, ô Sujinho? O Douglas foi assim, eu tava justamente isso, tinha descido do palco do Pirapura, mesmo assim desisti com um outro grupo de rap chamado GPS, fazendo um projeto paralelo com a Fernanda Jardim ali, cantando um rap, mas já iniciando um projeto social que é o fundamento do hip hop. Social, né? O povo tá junto, a comunidade. Como diz Cole Eric, que também é um fundador do hip hop, é necessário deixar o microfone de lado, descer do palco e conversar com as pessoas. E eu tava fazendo isso. E em 2013, quando eu iniciei um projeto chamado Hip Hop Sobre Rodas, que esse projeto trabalhava justamente essa experiência minha, o hip hop e o skate, junto, no mesmo ambiente, na mesma linguagem ali, e eu já estava militando pela cultura de rua, e eu fui ocupar uma cadeira chamada Hip Hop dentro do Conselho de Cultura, que é muito importante, que ia ser extinta, na verdade, porque ela estava vazia, né? Um outro parceiro que estava lá, ele não deu conta de continuar, ele deixou ela lá e não teve mais nomeação, foi passando conselho, e me falaram sobre isso, a cadeira vai ser extinta. E eu estava num momento que eu precisava demais entender sobre políticas públicas, eu precisava demais entender sobre o que era hip hop e também sobre o que é as coisas que faz esse hip hop continuar, que são políticas públicas de cultura, principalmente social. E eu entrei no Conselho de Cultura, e cada mandato do Conselho é 2 anos. Eu entrei como suplente. O titular nunca foi, na verdade, ele nunca apareceu. Eu acho que foi só na emoção. Ele se candidatou, mas na emoção, mas ele nunca foi. E eu fui todas. E aí, como o titular não vai, você dá a voz, né? E aí eu comecei a participar mais dos movimentos. Fiz um curso muito foda que me ajudou demais pela UEL, que é o curso Encantação, professor Piau. Aquele beijão grande no professor Nenê, meu. Pô, Claudinha aí, ó. Descansa em paz, toda a família lá, Danilão, Lagoeiro. Então, assim, me ensinou demais, que me apresentaram o que você não conhece. Anote tudo. Vê se não esquece. E aí eu comecei a anotar, porque eu não conhecia Karl Marx, eu não conhecia Chauí também. Eu não conhecia até o Freud, né? Eu não conhecia também Gramsci. Eu comecei a olhar aquilo e falei, mano, caraca. E eu lembro que no conselho, os dois primeiros, o primeiro mandato que eu fiquei 2, né? De 2013, enfim, 2 anos. Eu fiquei quietinho, só ouvindo, entendendo quem era quem naquele rolê, quem era oposição, quem não era, e fiquei mais ali, conversar mais paralelo do lado, alguém me perguntava, mas eu tentando entender aquela linguagem. E no edital do Promic não existia o nome hip hop, a linha era cultura de rua, para quem quisesse escrever um projeto que se adequasse na linguagem era cultura de rua. E aquilo me deu indignação, falei, não, mano, tem que ter o nome do hip hop lá. Eu sou conselheiro do hip hop, cadê o hip hop? Cadê minha setorial? Beleza, aí surgiu a 8ª Conferência de Cultura. E eu, como delegado, nomeei outras pessoas e eu levei as demandas. E a primeira foi colocar de volta o nome Hip Hop, que já esteve lá e tiraram por essa déficit, não tem mais ninguém está lá, né, representando essa cadeira. E aí colocaram de volta, hoje está lá. Você abre o edital do Promic, está lá, Hip Hop. E aí consegui. No segundo mandato que eu me elejo, aí sim, aí eu comecei a questionar mais, porque eu entendi mais o que estava acontecendo. Questionar tanto o secretário, a galera da direção do Promic. Também consegui aprovar esse projeto Hip Hop Sobre Roda por 2 anos. No terceiro, o Belinati cancelou, que daí foi aí a parte onde eu lá estava. A gente ocupou o mar, né? Ocupamos lá o mar, a antiga Ulis, com os moradores, a galera da cultura de rua. A gente ocupou. Os artistas de rua, né? Os artistas de rua, movimentos artistas de rua. A gente ocupou lá o mar. E aí fizemos um dia lá uma reunião. E nessa reunião colou a galera da Flapt. E eu lembrar muito da Dona Helena, porque eu até escrevo que falo dela, porque ela me chapou minha mente, porque eu andando de skate na quebrada, todas as pessoas de idade, quando me via, falavam, seu marginal. Tanto é que tem uma rua lá, que a gente, era a única rua que dava pra dar um rolê de skate. Só que como que a gente tinha que fazer pra andar ali? A gente tinha que ir, só dar uma manobra e já sair correndo, porque a tiazinha já vinha com a vassoura. Parece na vida de casa. Tiazinha só forgada. Nós era rebelde também, nós xingava também, nós desligava a energia dela. Enfim, nós era molecada sem juízo. E aí, beleza. Só que hoje, lá na rua dela, é uma biqueira. Aí ela fica dedicada, quietinha, escondida, com medo, né? Acuada. E aí, beleza. Eu falei, mano, caramba, mano, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Eu conheci a Dona Helena. A Dona Helena vem e me fala, menino,
vou fazer uma pista de skate lá. Na época, a Flapt ficava no centro comunitário do Aquiles. Eu, caraca, mano, uma senhora, cabelo grisalho, falando de fazer uma pista de skate pra nós, maloqueiros, moleque da rua, tudo discriminado, falando que skate não presta, que é um esporte de vagabundo. Eu abracei ela na hora, com aquele sotaque, uma europeia com sotaque carioca, eu abracei ela. Falei, não, vem aqui. Não, galegona, loirona. Eu falei, não, vem aqui, vambora, tamo junto. E aí, lógico, ela era muito ocupada, muito corrida, então eu vi ela poucas vezes. E aí ela morre, cara. E eu falei, caramba, mano, perdemos a mãe, a dona da casa. E aí essa galera da Flapt cola lá nessa reunião e todo mundo ali. Daí, quando chega na minha fala, eu falei, gente, na moral, aqui tem muita gente. Então, e lá a gente acampava para cuidar, para não a galera no poder público não vir tomar o espaço, então a gente ficava lá permanentemente, todo dia, 24/48. Eu falei, galera, ó, como aqui tem bastante mãos, bastante braço, eu vou colar com a galera da Flapt, que é lá da minha quebrada, e eu vejo que eles estão precisando, que a mãe morreu, e aí eu colo lá Turbo Douglas, naquele jeito, daí correndo pra cá com as roupas, no brechó, fazendo negócio, movimento, as reuniões de bairro, né, vínculos de bairro pelo CRAS. E ali eu, como conselheiro, já correndo atrás dos projetos, já tentando entender mais o que é esse hip hop, mas mesmo assim andando com as pessoas que estavam metendo louco, falando de hip hop também não entendia. Eu falei, mano, esse cara tá metendo louco, não é assim. E eu falei, mano, esse projeto que eu fiz, ele já é diferente de grupo de rap. Ele já é uma parada que vai além. O hip hop ele tá acima de nós, o skate tá acima de mim. Então, mesmo se essa galera sair, ele vai permanecer, porque ele é como se fosse uma empresa, então ele não vai acabar. Mesmo a galera saindo, a ideologia não acabou, a ideologia continuou. E aí eu trombo o Douglas lá. E aí o Douglas cheio de energia, cheio de vontade. Eu falei, Douglas, e aí? Ele falou, mano, vamos fazer uma conexão aqui. Eu falei, cara, demorou, porque era o que eu queria fazer. Que eu já tinha feito uma batalha dos 5 no 5, só que existia uma batalha de rima no Lago, que era a galera, a maioria era dos 5. Só que era a batalha do Lago. Eu falei, não, mano, eu vou levar essa galera pra cá. E o Douglas falou, não, vamos fazer a conexão, chama eles. Aí a gente chamou a galera meio tímida, meio tímida de entrar lá dentro, meio que ali. E a gente foi indo, até a gente conseguir trazer eles mesmos. Meu, agora, a partir de hoje, então, do Lago passa a ser Batalha dos 5. Fizemos lá, e até conto aqui no livro também, a primeira batalha de rima das minas, onde DJ era mina, apresentador era mina, jurado era mina, tudo minas, só as minas rimando, e deu bom demais, foi uma galera. Só que teve umas situações que eu não fugi do meu controle, não consegui, cobrava também a galera do corpo da ONG, né, para poder estar junto, porque também tinha algumas questões minhas que eu precisava, porque não tinha como eu chegar no balão e falar para ele parar de fumar e eu com o cigarro na mão. Então eu tava foda também pra mim, entendeu? Porque no rap já teve uma frase que eu questionei muito essa frase. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso aí é, como diz o Mano Brown, que ironia. Então aí não dá, né, moleque? Vai olhar você com o cigarro e vai falar, tá bom, tio. Na hora que você vira as costas e... tio não tá vendo, vamos fumar. Então nós é exemplo, mano. E aí eu controlei o Douglas. Então a gente fez uma parada muito foda, mano. Foi da hora demais, entendeu? Construir essa memória. E foi a partir daquilo que quando acontece uma situação muito foda, tanto quando o Belinati entra no poder, cancela os projetos, e eu chego lá no... Tentei essa parte aqui dessa fala e tentei a foto exatamente. O mano captou a foto bem no momento que eu tava perguntando pro advogado, que é o João, do Belinati, sobre... O João, cancelou todos os projetos, cara. A gente veio aqui, fizemos um último ato aqui para poder revogar esse projeto e o prefeito falou que não vai ter como. Cara, pô, mano, mas fala para mim. Agora que acabou a reunião, estamos aqui nos bastidores, tomando um cafezinho, uma aguinha. Realmente, tem como? Ele falou, tem. Eu, opa, tem? Sério? Como? Ele, olha pela janela. Eu olhei. Se o povo tivesse tudo ali fora, eu não tinha ninguém. Aí eu fiz igualzinho o Raul. O Raul perguntou, você não aceitou? Peguei meu banquinho e ó, toquei direto pra quebrada. Cheguei na quebrada, a batalha já tinha acabado dos 5 lá no espaço, por conta também da galera não ter entendido a ideia do rolê, porque o rolê tava escrito assim, é proibido fumar, e a galera fumava. Leia o aviso que diz que é proibido, e a galera bebia. Falei, galera, não dá. E eu na reunião com essa galera, trocando ideia com eles, do lado tem uma igreja, uma paróquia, que inclusive eu até me batizei lá. E eu falei pra eles, ó, naquela igreja eu conheço um monte de gente que frequenta ela. Hoje eu não tô mais ali, mas eu conheço. A galera bebe, fuma. Só que você for lá, eles não estão bebendo, não estão fumando. É a mesma coisa, né? Tá aqui. Eu fumo, eu tô aqui fumando. Bebendo uma cerveja e tal. Porra, mano, descaracterizei tudo isso aqui, tudo o contexto disso. Não era isso que eu preciso mostrar. Então, quando eu vou fazer uma batalha de rima, eu não posso fumar. Não posso beber. Porque não é isso.
Não é sobre isso. Quando for sobre isso, nós vai sentar no barzinho do Japa ali, no outro bar da hora, nós vai tomar uma cerveja, fumar um cigarro, nós vai trocar uma ideia, nós vai falar sobre o hip hop, sobre isso. E a galera não entendeu isso, e aí acabou perdendo aquele espaço. E hoje a galera continua fazendo a Batalha dos 5, mas em outro lugar. E aí, naquele momento, como eu presenciei 2 mortes, 2 meninos que morreram, um por causa da rima, da tiragem, e outro por causa de, sou foda, mas ele não era foda. E os dois, um tirou a vida por ser foda, falar na rima que ele era foda, e ele não tava foda, ele tirou a própria vida. E outro por se acovardar de um assalto, fugir desse assalto, e no momento da rima ser tirado pela atitude que ele tomou, porque na malandragem, pô, você fugiu da treta, largou o Balão sozinho, largou o Marcinho sozinho, ai Balão, você é cuzão, você é isso, você é aquilo. E aí, pô, mano, o Piazão ficou... E ele, como ele era novo na rima, ele não conseguia processar a ideia, não conseguia também justificar. Pô, mano, é que eu não fugi, mano. Ô, o cara, fiquei cabreiro se o cara tivesse matado, mano. Doido foi o outro ter enfrentado lá a treta lá. Eu falei pra ele, vamos correr, mano. Ô, o cara matar nós. Mas aquilo não, foi deixando ele com mais ódio. Aí ele escreveu um sniper na testa, assim, ó. Aí você tirava ele já. Cusão eu sei, tá ligado? Vai, mexe comigo que você vai ver, eu sou otário. E aí, eis que nesse mesmo ano, 2017, ele saindo da formatura da escola, 2 piazão. Aborda ele com 2 minas saindo, celularzão na mão. Os piá já saca a pistola e fala, ó, é um assalto, dá o celular. Ele olha e fala, dá o caramba. Vem tirar, eu também tô armado. Piá, é mesmo? Bum, no peito dele. Mata o piazão, mano, 17 anos de idade. Na verdade, ele tava fazendo 18 nessa época. Então aquilo foi o chão pra mim. Eu falei, mano, os manos erraram entender o contrário. Velho maduro me diz que não erra é infeliz. Aí eu falei, só não faça como eu fiz, nem caia no X. Falei, mano, voltei pra casa, entendeu? Juntei tudo as bagagens, juntei todas as ideias. Falei, mano, os piazados não estão entendendo nada do que eu tô falando. O piá chegou em mim e falou, Sujinho, você fuma? Falei, eu fumo. Você tem filho? Tenho. E ele fuma com você? Não. E o piá da idade do meu filho fumando. E ele não... Ô, mano, calma aí. Sujinho fuma baseado. E ele tem filho. O filho dele tem minha idade, praticamente. E o filho dele não fuma. E por que eu tô fumando? Será que eu não entendi a parada? E eles não entenderam. E aí, em algum momento, eu li nesses momentos com essas memórias, esse monte de coisa na minha cabeça, eu comecei a escrever no meu celular ali. Começou ali uns textinhos ali. Porque aquilo tava me incomodando. É que eu falo pra galera que esse livro aqui ele é espiritual, mano, porque era uma parada muito foda. Eu tive que trazer isso aqui. Não que isso aqui é o manual da vida, não que isso aqui vai te libertar, mas isso aqui eu acredito que é uma das ferramentas, uma semente ou algo que eu plantei aqui, porque eu percebi algo que aconteceu lá atrás e eu fiz questão de, falei, meu, se eu fizer um rap, canta ele, um outro vai ouvir. Falando sobre essa história. Se eu fizer um podcast, um outro vai ouvir. E se eu escrever um livro, um outro vai ouvir. Então, quanto mais eu conseguir chegar nas pessoas através de mecanismos, instrumentos, eu vou atrás. Entendeu? Eu vou, porque o importante é isso que eu sempre falei aqui, a mensagem chegar. E ela chegar no ouvido que esteja preparado, fértil, útil, que vai brotar e nascer semente, e esse jovem não vai se perder, porque minha preocupação sempre foi essa, o jovem se perdendo, porque eu também tenho um filho. Eu não queria ver meu filho se perdendo, ainda mais dentro de um contexto de uma arte que é transformadora, que é libertadora, que é questionadora, que é de motivadora, você evoluir e crescer. Então, e aí quando eu escrevi isso, eu falei, mano, eu vou trazer essas memórias. Nem que eu tenha que falar aqui que eu fui cuzão. Nem que eu tenha que falar aqui que eu fui um bunda mole. Nem que eu tenha que falar aqui que eu fui um otário, que eu errei, que eu falhei, que eu traí, que eu enganei, que eu menti, que eu aceitei o errado. Mas eu vou me expor aqui. Para que o outro olhe, entenda e até me questione, me critique. Eu falo, mano, caramba, por que você fez isso? Por que aconteceu isso e aquilo? Por que acabou o grupo? Por que aconteceu essa situação? Por que você pensou desse jeito, nesse momento? Falei, mano, isso é necessário. Isso é necessário porque tem uma geração aí que tá vivendo essa arte que eu amei quando eu vi eles lá em 2017, foi o ápice das batalhas de rima, tinha batalha, tinha 2, era até briga na terça-feira, um exemplo, tinha 2 batalhas, e eu falar pra rapaziada, mas nós tá aqui no 5, os irmãos estão lá no cafezal, pô, não vai, pá, tem uma galera, mas os caras tá fazendo o mesmo dia, eu falei, não, mano, é muito MC, pô, é muito MC, tinha dia que brigava, os caras mandavam mensagem, não, segura minha vaga, mano, ixi, já tá preenchido, caramba, mano, mas eu vou colar, vai que não desiste. Era muita gente, então era batalha de segunda a segunda batalha. Então era o ápice, todo mundo ali. E o título é justamente esse: o que vocês querem? Sangue! Mas a galera não percebia que isso tem poder também, esse sangue, se eu não compreendo o que eu tô falando. E a ideia foi essa. E eu trago aqui fotos, algumas delas
dessa época, assim como um exemplo, esse cartaz aqui, né? Que é um show que a gente fez na época, uma banda chamada Apocalipse 16. Isso, e é legal desse cartaz que antes a gente não colocava data, né? É data assim, o ano. E esse cartaz, meu, por incrível que pareça, ele tem o ano. Tem lá, 2002. Isso, 2002. Então esse aqui foi lá no Conjunto Maria Cecília. Foi um show, assim, memorável, por quê? O show começava, é que nem aqui, o podcast começa às 8 horas. Antes das 8, tinha tipo, mais de 1.000 pessoas esperando o podcast começar. Então tava lotado, tanto lotado que a viatura teve que ir lá falar pra galera, vai pra calçada. A galera tava tudo na rua e era a rua principal do bairro. Passava busão e a galera tudo, e nós ali do bar tomando a cerveja, só olhando. Pá, falei, caralho, mano, o bagulho vai ser louco esse show, hein? Olha o tanto de gente, mano, você é louco, os caras já tá tudo aí, a galera... E olha o preço, mano. Naquela época, R$3. Hoje não dá pra comprar nem uma Só sodinha. que R$3 naquela época, gente. Vixe. Era dinheiro. Era o dólar. Era Dólar. Cara. E o livro ficou do jeito que você queria? Lógico, né? Como se diz assim, vamos dizer. Podia ter ido mais. Porque eu sou um cara. Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Eu sou um cara assim, por mais que eu faço algo, eu falo, porra, mano, faltou mais coisa. Mas no geral, ficou do jeito que eu queria, porque era isso que eu queria, minhas impressões, né? Era isso que eu queria imprimir aqui, né? Me expressar, dizer aqui. Então, assim, no geralzão mesmo. Tanto é que eu tô lendo o livro, tá, gente? Ó, eu estou lendo eu. E fui até questionado por um jovem, falou, mas você vai ler o teu próprio livro? Eu falei, cara, aí que eu tenho que ler. Né? O que eu fiz? Você gravou um som? Você tá ouvindo esse som? Vou dar uma dica aqui, meu jovem. Ó, dica pros MC que estão gravando música. Que manda a música pro amigo, o amigo fala, é foda. Sabe o que você tem que fazer? Uma dica, ó, você aí vai gravar a primeira vez a música ou já gravou. Chega na tua casa, chama a mãe, pai, quem tiver. Não tem mãe, tem tia, tem vizinho, tem alguma coisa. Você tem alguém em casa. Você pega e chama a pessoa, senta com ela na sala e fala, olha, eu fiz uma coisa aqui inusitada, diferente. Como assim? Eu gravei uma música, eu escrevi um livro, eu fiz uma poesia, eu fiz algo diferente, do senso comum, sai do senso comum. É mesmo, coloca pra essa pessoa ouvir. Sabe por quê? Porque essa pessoa... Poeta Sérgio Vaz, ele fala assim, qual é a sua verdade? Qual é a sua mentira? Prepare-se. Seu travesseiro vai te dizer, seu travesseiro é nada da tua consciência. E na tua consciência é a tua intimidade. E na tua intimidade são as pessoas que estão do seu lado. Elas vão ser sinceras. Porque o próprio Sérgio Vaz diz assim que quer saber se você tá bonita? Ou se você tá bonito? Pergunta pros seus inimigos. Nessas horas eles vão ser sinceros. Eles vão falar a verdade. Porque eles te invejam. Entendeu? E do mesmo jeito as pessoas que estão do seu lado, elas vão ser sinceras. Porque a mamãe não vai mentir pra você. Por mais que a minha mãe fale que você é lindo, você é uma benção, mas ela vai ouvir porque ela vai ouvir o que você cantou. E ela vai entender o que você cantou. Se você falou... Parte do que você cantou faz parte dela, né? De certa Isso. forma, né? Mas só que se você cantou falando de crime, de barato, ela vai falar, filho, mas como assim? Você é criminoso, filho? Se você falou de ostentar, ela vai falar, meu filho, mas poxa vida, nós tá aqui na casinha, né? Não mora na gleba palhando. Entendeu? Então, assim, é muito interessante, meu jovem. Faça esse exercício. Pega a sua música, primeiro mostra pra sua mãe, pra sua família ali, coloca ali para o seu pessoal ouvir e absorve o que eles vão te dizer, porque isso é crescimento. E outra coisa, não grave uma música atrás da outra, que me perguntaram se eu vou escrever outro livro. Eu tenho muita coisa escrita. Pode ser que eu não publique agora, mas eu quero ainda que esse livro chegue. Não adianta eu escrever um outro e deixar essa ideia para trás, até porque isso aqui não é web, isso aqui é físico. É tete a tete, é mão. Tem cheiro de livro. Tem cheiro de livro, é o vento batendo nessa cara. Ouviu o flapt? Ó. Flapt. Então é isso, né? E esse livro aqui, você que tá assistindo o podcast, a partir de amanhã, ó, a gente tá lançando hoje o episódio, certo? Amanhã no Instagram do Pega Visão você vai poder ganhar esse livro. Acompanhe o nosso Instagram, @podpegavisão. Vamos fazer collab lá com o Sujinho. Isso. Que daí a gente vai fazer o sorteio de um livro. Um livro é nosso, né, Balão? Nós vamos repartir aqui pra ler. Não adianta, ninguém tira, ninguém taca. E quem quiser adquirir esse livro, Sujinho, como é que faz? Gente, ó, quem quiser adquirir esse livro, na verdade, na verdade, esse projeto, ó, já vou ensinar pra vocês. Isso aqui eu consegui através do edital Promic, tá? Então a gente escreveu um projeto através da Isabela Cunha, sem palavra, e pela paciência, pegou no momento que eu estava muito correndo. Como esse livro eu escrevo ele no processo de 2017, então, ou seja, tem 8 anos que eu escrevo esse livro, com 4 anos eu terminei de escrever ele. Só que eu deixei ele parado, porque eu sempre olhei pro lado coletivo. Então sempre
Ó, surgiu aqui uma oportunidade. Ah, tá, então vamos fazer, galera. Não pensava só em mim, mais ninguém, você me entende? Eu falei, não, vamos. Eu sempre pensei no coletivo, então eu deixando o livro pra trás. Ele é muito rap. Aí eu deixando esse livro pra trás, e até as pessoas, Palmeiras sem palavra, Lua, ainda falavam, Sujinho, você tem que lançar seu livro, pô. E eu, não, sim, eu vou lançar, mas na mente, não é a hora, eu preciso ajudar a galera, eu preciso salvar as crianças, eu preciso salvar os cachorros, as plantas. E aí fui eu nessa correria. Mas chegou um momento que eu falei, puxa, eu preciso escrever esse livro. Aí participei de um curso, que a Isabela também pleiteou esse curso, que era como escrever um livro, e onde estava lá a escritora, que eu já tinha batido um papo nela sobre esse livro, através do fã, o Edward, sem palavras, fez essa conexão com ela, a escritora, né, a Karen. E aí a Karen me deu algumas dicas ali nesse curso que eu participei, e aí a Isabela, a Isa, né, escreveu esse livro e a gente conseguiu aprovação. Eu consegui passar por cotas, tá, gente? Tem o sistema cota também. E aí eu ganhei esse prêmio, né? Na verdade, antes era modalidade bolsa pesquisa, hoje mudou, tá? E aí eu lancei o livro. E aí pensei, pô, calma aí, tô com um produto, vender. E eu já fiz isso com CD, já fiz também de entregar CD na época de grupo de rap, a pessoa dar desmanzelo, não cuidar, não prestar atenção que estava ali, colocar de lado. Eu falei, mano, de graça, assim como eu era criança, eu não dava valor nada que me dava. Infelizmente. Na hora eu achava o máximo. Oba, caramba, mano, é Portal Verdade, você é louco, mano. Aí, cara, e aí, mano? Ganhei essa canecona top demais. No outro dia, cadê a caneca? Ah, não sei. Ih, mano, quebrou. Ou seja, só na hora da empolgação, mas depois já não tinha mais cuidado. Mas eu preciso vender. Mas se eu vender no valor, vamos dizer que nem uma vez eu vendi pra uma menina, ela falou, nossa, mas tá barato, moça. Eu falei, então, mas o problema é o meu pessoal que eu quero chegar. E se eu cobrar mais caro, a realidade não é assim. Infelizmente, a mente dele, como ele não estimula a ler, que não precisa ler, tá, galera? Ele vai falar, pô, mano, comprar um livro, um exemplo, 70 conto, caramba, mas eu vou pagar um ingresso aqui no festival da hora. Nossa, vou comprar um combo aqui, mano, vai vir cerveja, whisky, Red Bull, papapá. Falei, não, mano, então é o seguinte, eu vou cobrar o valor que eu paguei na gráfica, R$25, então eu tô vendendo o livro. Para quem quiser adquirir, tá? É só me chamar no Insta lá. Vou fazer o show do lançamento dele aí, que já vai estar rolando, já vai ter acontecido provavelmente, né? E é só me procurar no Insta, trocar uma ideia ali, porque eu tô sempre colando nas batalhas com esse livro, levando pros campeões também da batalha, porque, como diz, vou citar mais uma vez que Sérgio Vaz, que eu gosto demais, é um poeta muito contemporâneo, que traz muitas verdades nas suas poesias, e eu quando eu escuto umas paradas verdade, eu samplei e multiplico. Ele fala assim, cara, mano, não aceita nada de graça, mano. Até um beijo, quando é conquistado, tem mais sabor. Então, não aceita nada de graça. Batalhe, lute pelo aquilo que você tá sonhando, pleiteando e busque o conhecer. Conhecer vale, é ouro, é preciosidade. Então, tô vendendo esse livro a R$25. Foi até interessante você me falar isso, porque tava comentando nos bastidores aqui com a galera. Eu até tava no trabalho, né? Sou educador social, trabalho com população em situação de rua. É muito louco, porque eu já vivi na rua, já usei droga, já fiz um monte de coisa errada. Hoje eu tô cuidando dessa galera que fez tudo que eu fiz. Eu olho pra eles, mano, que louco, né? Então, quando eu tô falando pra vocês estão entendendo? Tô entendendo. Até um morador comprou um livro. Eu falei, olha aí, mano. Não, eu quero ler seu livro. Eu falei, que massa. E aí um piazão mandou uma mensagem pra mim no meu Insta aqui, mano. Mandou aqui, ó. Ô, Sujinho, mano, eu vi você falando do livro nas batalhas de rima. Eu já participei da oficina sua na escola. Mano, eu quero comprar seu livro. Eu falei assim, caramba, valeu a pena ter feito esse livro. Porque se um jovem pegar esse livro e ler e abrir a mente dele, ele entender que o que ele tá cometendo é o mesmo erro que a gente já cometeu no passado, e ele mudar a vida dele, mudar os caminhos, olhar, chegar em casa, ser mais respeitoso, amoroso, paciente, que isso é hip hop com a mãe dele, com os pais dele, não ser um cara arrogante, que a arrogância precede a queda. Já fiz minha parte. Pra mim já tá ótimo. É isso. Posso, como diz o Marechal, papai deixou isso aqui. Então eu já fiz minha parte, mano. Então, ó, galera, tá aqui ou aqui, não sei onde o Gabriel vai colocar. Tá algum lugar por aqui, o Insta do Sujinho, do Valdir Sujinho. Sujinho, se você pudesse olhar lá pro Sujinho lá de 13 anos que dançava Michael Jackson. Caralho. O que você falaria pra ele agora aqui, ó, vendo o Sujinho, que hoje é educador social, inclusive muito importante você levantar essa bola. Não sei o dia que você... Acho que esse episódio vai sair depois da aprovação da lei. Exato. Mas assim, fazer menção a tudo que tá acontecendo em Londrina. Sim. Infelizmente, um desgoverno que tá acabando com as ações do SUAS,
né? Exato. Acabando, nós estamos aí junto, né? Eu pelo meu trabalho, mas também pela militância, você também pelo seu trabalho. 17 milhões. Mas para né? militantes, 17 milhões. Pô, prefeito, dá uma segurada aí, viu? A gente, graças a Deus, eu não votei em você, mas quem votou em você colocou aí uma responsabilidade nas suas costas e você tá colocando por água abaixo. Mesma coisa, leva esse papo, Balão, pra Câmara de Vereadores, pô. Tivemos aí um apoio de várias pessoas dizendo que iam apoiar, mas na hora mesmo do vamos ver, vimos aí uma ou duas vereadoras só levantando. Pô, galera da Quebrada, principalmente os vereadores que chegam lá na Quebrada, Zona Leste, no Santa Fé, na Zona Norte, na Zona Sul, e promete mundos e fundos. Sim. O pessoal tá de olho. Isso que eu queria ter falado, e tô aproveitando esse espaço que eu tenho pra falar. Tá todo mundo de olho. Se queria reeleição, vai ser bem difícil depois de mexer com a galera que mais precisa do auxílio. Eu vi um bagulho muito interessante esses dias na internet, alguém falando assim, ó, mas a gente tem que entender sobre meritocracia, né, cara? Sim. Sobre merecer estar lá. Cara, não tem como. Se nós somos aqui hoje uma empresa e o Balão é o gerente, ele sai fora, eu e você para concorrer à vaga dele, eu e o Sujinho, será que nós temos as mesmas condições realmente de concorrer a essa vaga? Né? Sim. Tem lá um cara hétero e um cara gay. Quem vai escolher é um cara hétero. Quem que ele mais se identifica? Se tem um homem e uma mulher, o homem chega em casa às 10 horas da noite, trabalhou até 10 horas, mas ele chegou em casa, a mulher já cuidou do filho, já fez comida, já fez a compra. O cara vai chegar e vai descansar. E a mulher que tá concorrendo essa vaga? Então, assim, prefeito, estado, sociedade em tudo. Olhar para as pessoas em situação de rua, olhar para as pessoas que mais precisam dos projetos, olhar para as pessoas que são usuários, mas também os trabalhadores. Sim. Isso aí também é falta de pegar a visão, não é mesmo, Sujinho? Exatamente, irmão. O que o Sujinho de agora queria falar pro Sujinho de 13 anos que quebrava break, dançava e cantava Michael Jackson? Cara do céu, pô, essa foi forte, hein, mano? Vixe, até me emocionei só de pensar. Porque eu ia falar pra ele assim, moleque, eu te amo, cara. Você é um moleque lindo demais. As pessoas te oprimiam pra caralho, zoavam você, né? Te colocavam um monte de bullying, um monte de ideia torta na sua cabeça, né? Teu pai foi, mas Deus nunca te abandonou, sempre esteve contigo. As más influências, né? Infelizmente, aquelas companhias lá, você achou que os caras iam ser parça seu, mas é triste. Parça seu sempre foi sua mãe e você demorou pra aprender isso aí. Mas, mano, valeu mesmo você não ter tido vergonha, ter quebrado no break no bando daquela galera, não ter tido vergonha, ter saído daquele fundão, ter olhado pra aquela galera que ficou lá, mas depois ter voltado lá também, levar as boas novas pra aquele povo. Então, pô, mano, eu te amo, te perdoo, tamo junto. E é isso, Balão. Isso. Que coisa linda, que episódio lindo. Muito obrigado, viu, Valdir? Obrigado, Sujinho. Obrigado ao Valdir e obrigado ao Sujinho também. Isso aí. Né? Essas pessoas que é uma só, mas que traz todas essas vertentes. Obrigado, meu parceiro Balão. É nóis, hoje eu só ouvi muito, prestei atenção, adquiri um pouco mais de conhecimento. Mas aí, você é a luz desse evento, experiência. você sabe disso. Não, Sem você não teria pego a visão de jeito nenhum. Não é esse o ponto aqui, rapaz. É sobre isso, né, cara? Querendo ou não, aprender um pouco mais, escutar as pessoas que Isso é bom. faz parte do movimento, que, como você diz, sendo entusiasta ou sendo um apresentador, mas que a gente faz parte, né, mano? E às vezes muita coisa passa batido e é interessante pegar um ponto de vista de uma pessoa que já tem uma bagagem maior, que tem algumas referências que talvez você não tenha aí pra poder também pesquisar e aprender, evoluir. E é sobre isso. Sobre isso. Gratidão pelo que a gente faz. Total. Muito obrigado, Gabriel, nosso editor, produtor, diretor, modelo fotográfico, Douglas, repórter maravilhoso, Vitor que tá aqui no estúdio, Elza que passou aqui, mas acho que já vazou fora. E você que está em casa, mais uma vez, muito obrigado, né, por estar acompanhando esse projeto. A ideia era isso, gente, humanizar um cara que é um artista, como eu já disse, um dos grupos mais importantes para a cena de Londrina, que foi o Pirapura. Mas hoje veio aqui falar desse livro, falar dessas memórias. Obrigado, viu, Valdir? Obrigado, Sujinho. Obrigado você que está em casa. Valeu, galera. Um abraço. Valeu pro Sujinho, valeu para vocês! Valeu.